Sul-Americana. Pega o Melgar esse jogo amanhã. E antes da viagem, o Tietê falou com a Vasco TV sobre essa partida. Fala, Tietê. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para ele. Ô Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim, aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado, porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que, obviamente, não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então, mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente, ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians. No domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, verdade, gigante. Né? E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança, do Vasco só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo, porque você tem 30 segundos, você consegue falar? Vamos você resumir. É bom nisso, problema é que, na fala do Pedrinho, ele acabou dizendo que, se precisar, vai pedir para jogar em torcida única. Mas não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu, inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem, a gente também, né, gente? A gente não quer isso, não. Não dá, né? Vamos beber água, são 2 litros. De não renovar seu contrato. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Durante a live do canal do Nicola dessa segunda-feira, me perguntaram se Brian Rodrigues, o atacante uruguaio, que há bastante tempo está nos planos do Vasco, pode chegar na metade do ano. Vocês lembraram que antes das contratações do Garré e do Nuno Moreira, o Vasco chegou a um acordo com o América, mas o Brian só poderia ser contratado na metade do ano, né? Pois então, não há nenhuma chance desse acordo ser retomado para julho. Primeiro porque o Vasco já fez um investimento na contratação de outros atletas e depois porque o Brian Rodrigues está jogando muita bola com a camisa do América. Antes de gravar esse vídeo,
conversei com um dos assistentes do André Jardine, o técnico do América, e ele me contou que o Bryan se tornou titular absoluto como nunca havia acontecido desde que o André Jardine chegou ao clube mexicano. Tem jogado demais. Por exemplo, na vitória por 3-0 desse final de semana contra o Tigres, Bryan Rodrigues marcou 2 gols. Peça super importante, cara decisivo nos jogos grandes e que terá sua permanência garantida no futebol mexicano. Só para completar sobre o Vasco, o presidente Pedrinho afirmou que vai batalhar nos bastidores para que Flamengo e Vasco se enfrentem em São Januário. O jogo é com o mando do Vasco. O Flamengo soltou uma nota alegando que exige garantias de segurança e também da polícia, além da presença das 2 torcidas. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Nicola atualizando sobre o Bryan Rodrigues e também, né, a galera do SBT, a Fernandinha Maia, Venê, Lucas Pedrosa, falando sobre a situação envolvendo a fala do presidente do Vasco, atualizando sobre isso, envolvendo o Clássico dos Milhões, né, que vai ser realizado daqui a 18 dias, no dia 19 de abril, e tá gerando bastante polêmica. A gente vai atualizar vocês sobre tudo isso. Primeiramente, falar sobre as palavras do presidente do Vasco ontem para o podcast Cruz Maltino. Ele revelou, né, que o Vasco vai enviar um ofício pedindo, né, para que possa ser realizada a partida contra o Flamengo em São Januário. E aí, as palavras deles, vamos abrir aspas nesse momento para poder falar para vocês. Abre aspas, vamos lá. Vamos encaminhar um ofício hoje, no caso ontem, né, porque as palavras dele foi ontem, no caso. Então, vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o Clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário é 90% a 5%. Os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar, no caso o ofício, né, e lutar para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. E aí deixou bem claro que a ideia realmente, né, como disse até o Lucas Pedrosa, a ideia é que seja um jogo com as 2 torcidas. Agora, se por acaso a CBF, Ministério Público e demais órgãos competentes não quiserem, não acharem viável realizar o jogo 90% à torcida do Vasco, 5% para a torcida do Flamengo, a ideia vai ser apresentar uma proposta que venha com jogo de torcida única. A preferência do presidente do Vasco não é colocar a torcida única, é ter as 2 torcidas. Mas se por um acaso não conseguir, aí já é outros 500 e aí mudaria toda a situação envolvendo o Clássico dos Milhões. E aí, no caso, né, o último jogo entre Flamengo e Vasco, que foi realizado em São Januário, foi pelo Brasileiro de 2020 e o Flamengo venceu por 2-1. Os gols foram de Thales Magno, Bruno Henrique e Léo Pereira. E aí até, inclusive, teve um gol do Cano, né, do Germán Cano, que hoje está no Fluminense, que foi anulado pelo VAR. E aí teve toda a situação envolvendo esse jogo. 2-1 pro Flamengo. Lógico, né? Assim, eu acho que jogo com torcida única não é legal, cara. Não é legal, né? Porque a gente reclamou bastante do futebol paulista, de ter torcida única, do Rio de Janeiro ser o único estado ali, dos principais, assim, que tem as 2 torcidas, né? Comparando assim, São Paulo e Rio de Janeiro, no caso, né? E, infelizmente, ter essa mudança, eu não acho que é legal de torcida única. O ideal seria o BEP, os órgãos aí, conseguir segurar a onda, cara. Porque teve diversos jogos complicados, né, que conseguiram dar conta do recado. Inclusive, vai ter jogo do Vasco e do Flamengo no mesmo dia, em São Januário, no Maracanã. Então, qual é o motivo para não conseguir ter a segurança? É um negócio realmente muito complexo, é um negócio muito complicado. E a gente torce que possa ser realizado, se for no caso de São Januário, que possa ser realizado com as 2 torcidas, porque eu não acho legal só uma torcida só no caso, né? Independentemente do clássico. Eu não gosto do clássico paulista,
ter apenas uma torcida. Eu acho que as duas torcidas é o ideal e para o espetáculo é muito mais bonito. Essa que é a pura verdade. Quero que vocês coloquem nos comentários, quero ler todo mundo sobre a situação envolvendo o Clássico dos Milhões poder ser realizado em São Januário e ainda por cima com torcida ou sem torcida, com torcida única ou com as duas torcidas. Quero que você coloque nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, mas tamo junto e é nóis! Fui!